É convidado desta edição Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, presidente da Conselhia Socialista do Porto e um adepto convicto da regionalização. Obrigada pela sua presença. Obrigado. A promessa do Partido Socialista de referendo pode ficar ferida de morte com esta posição do PSD? Bom, boa tarde, Estela, boa tarde aos telespectadores. Não, pela parte do Partido Socialista não fica ferido de morte e por parte de todos os regionalistas, de todos os partidos, e eu creio que a posição de defender o avanço da regionalização é uma posição que corresponde àquilo que é a ambição, vimos agora na peça, uma ambição de décadas do país. Eu creio que esta posição do Dr. Luís Montenegro revela imobilismo perante aquela que é a grande reforma do Estado que tem a ver com a regionalização e também, se me permite, até alguma cobardia política em função daquilo que têm sido as posições do PSD e a necessidade de chegar necessariamente a um entendimento mais alargado para se concretizar esta reforma. E eu creio que a regionalização não deve ser alvo de disputas político-partidárias desta natureza. E é isso que o PSD está a fazer? Não tenho grandes dúvidas. Repare, o país está sempre a pedir reformas. Estamos sempre todos a pedir entendimentos alargados. Eu não encontro nenhuma reforma mais importante para o potencial do país, para a economia do país, para o desenvolvimento do nosso PIB, das nossas empresas, das nossas regiões, do que a regionalização. Portugal é o país mais centralista e mais centralizado da OCDE. Nós somos uma exceção na paisagem europeia, digamos assim, de países que estão regionalizados e isso não é certamente por acaso. Todos nós sabemos que existe uma região que, fruto de um conjunto grande de investimentos públicos, do spillover, das externalidades que o Estado Central dá à própria economia privada, tem um PIB per capita muito superior a todas as outras. Todos conhecemos várias pessoas que têm que se deslocalizar para Lisboa para encontrar oportunidades de trabalho. Sabemos o que nos dizem os empresários, sabemos onde estão as instituições, sabemos as dificuldades que as instituições têm fora de Lisboa e, de facto, é verdadeiramente incompreensível que, quando estamos a fazer um caminho para que esta reforma possa libertar o potencial do país, o PSD volta atrás. Nós percebemos que essa é a posição do líder do partido relativamente ao referendo, mas já ouvimos alguns sociais-democratas, ainda há pouco Porto Canal passava a declaração do autarca de Bragança, Hernani Dias, que também é a favor da regionalização, a mostrar-se convicto que isso ainda vai acontecer no país proximamente. Esta posição do PSD é exatamente contra a regionalização ou apenas no referendo, nesta data, que o seu partido avançou? Bom, eu creio que a posição do PSD, da nova liderança do PS, é de empatar o processo da regionalização, com base num argumento, enfim, até um pouco estranho, uma desculpa de mau pagador, que tem a ver com a situação política internacional, enfim, isso não tem qualquer relação com o desenvolvimento da regionalização em Portugal, e vem, desde logo, de alguém que acha que não há condições para se fazer o referendo à regionalização, mas já defende o referendo à eutanásia, por exemplo, e, portanto, não há aqui muita incoerência. O PSD, se tem um programa alternativo para concretizar a regionalização, deve apresentá-lo. Neste momento existe um entendimento muito alargado, pelo menos das posições que são públicas, de diferentes partidos na Assembleia da República favoráveis à regionalização. Não é uma posição do Partido Socialista, embora o Partido Socialista tenha defendido a regionalização, colocou no seu programa eleitoral, está no programa de governo e, portanto, é uma matéria inequívoca para o PS, mas, tanto quanto sabemos, o PCP também é a favor, o Bloco de Esquerda é a favor, o PAN é a favor, o LIVRE é a favor e a Iniciativa Liberal também é a favor. E, portanto, neste momento nós só encontramos o Chega, enfim, mas que não é para levar a sério nada do que o Chega diz ou faz, e temos agora o PSD, que de facto está numa posição contraditória face àquele que é o seu histórico nesta matéria e face àquilo que foi a posição da anterior direção do PSD relativamente à regionalização. Relativamente ao seu partido, António Costa sempre defendeu que era preciso que este processo da descentralização também corresse bem para que não fosse colocado em causa esta vontade que o PS tem de avançar para o referendo em 2024. Ora, atendendo a todas as críticas que têm vindo a público por causa do processo de descentralização, há ou não há aqui um ponto de interrogação em torno do prazo que o Partido Socialista, com o qual se comprometeu, 2024? Bom, eu creio que é importante, sendo uma questão legítima, eu creio que é importante separar as coisas. O processo de descentralização é um processo que abrange 308 municípios, é um processo que, em alguns casos, corre melhor do que noutros. Temos bons e maus exemplos, já aqui tivemos no canal vários debates sobre o tema. No caso, por exemplo, dos transportes, eu creio que é, no caso do Porto em concreto, e no caso da municipalização dos STCP, que foi um processo de descentralização de competências, é algo, enfim, distintivo e positivo. Há outros dossiês em que não está a avançar com a celeridade que todos esperávamos e existem outros casos em que é necessário encontrar alguma estrutura de compromisso.
nessas matérias isso tem a ver com o envelope financeiro, não tem a ver com nenhum tipo de crítica ao processo de descentralização em si, nem às vantagens que, creio que todos, de uma forma geral, identificamos num processo de transferência de competências do Estado Central para os municípios. Mas, estando esse processo a não decorrer da melhor maneira, ou daquela que o Partido Socialista pretendia, estará ou não a colocar-se em causa esse próprio processo e a deixar tudo aquilo que viria a seguir em causa? Não creio, Estela, com toda a sinceridade. Primeiro porque até 2024 nós vamos ter a oportunidade, durante os próximos meses, durante eventualmente as próximas semanas, de chegar a compromissos em torno do envelope financeiro para os dossiês da descentralização que estão em aberto. Por outro lado, o processo de regionalização, obviamente, não se compara naquilo que é a sua estrutura de desconcentração do Estado, naquilo que é a estrutura dos futuros governos regionais, naquilo que é as competências técnicas, financeiras e políticas da futura região, não se compara a um processo que tem vindo a ser trabalhado com a Associação Nacional de Municípios e 308 municípios, que obviamente vai ter sempre as suas dificuldades. Vamos sempre encontrar neste processo ou noutro dificuldades e quando vier a regionalização, se ela se concretizar no país como eu espero, também vamos encontrar dificuldades. Nada se faz sem dificuldades. Mas como é que o Partido Socialista, sendo um promotor desta ideia do referendo, pode convencer, e vamos alargar aqui o leque aos eleitores, de que de facto o partido precisa da regionalização quando não está a ser capaz, e vou usar as palavras que têm sido utilizadas pelos autarcas, essencialmente os críticos, de levar avante e da melhor maneira este processo? Não, vamos lá ver. No processo de descentralização, insisto que nós temos um pouco de tudo. Nós temos os autarcas mais críticos, temos os autarcas que não são críticos, temos os autarcas que já anteciparam competências que nem foram transferidas ainda de forma obrigatória, foram protocoladas nas mais diferentes áreas e, portanto, há um pouco de tudo. Claro que os críticos são sempre mais vocais, isto faz parte da natureza das coisas. Os próprios jornalistas vão tendencialmente entrevistar quem está a criticar, não necessariamente quem está, enquanto autarca, a apoiar ativamente o processo de descentralização. E, portanto, quando há problemas, eles não devem ser postos debaixo do tapete, devem ser identificados, devem ser resolvidos e tem, sobretudo, é isso a ver... que o Presidente da República quer em 2023, deixou muito e claro quando promulgou agora o orçamento. E não tenho dúvidas que será resolvido e tem a ver, insisto, só com a questão da dimensão financeira. A questão da descentralização. As críticas que ouvimos de uma forma geral, que não é coisa pouca, não estou a desvalorizar, mas esses processos estão a ser revistos. Olha, dou-lhe o exemplo das cantinas escolares, das refeições, dos mecanismos de recompensação, por exemplo, no caso das escolas, para os protocolos de manutenção do edificado. Já houve uma primeira revisão em sede do Orçamento do Estado, que entrou em vigor nos últimos dias, e vamos continuar a fazer essa revisão e, portanto, esse caminho vai ser feito, não tenho grandes dúvidas. No caso da regionalização, não tem nada a ver com isso. Portanto, obviamente que é importante que a descentralização corra bem como uma antecâmara daquilo que é um processo de descentralização e o que nós temos que convencer os eleitores, nós os regionalistas, o que temos que demonstrar aos eleitores é aquilo que todos sentimos no nosso dia-a-dia. É que uma estrutura de Estado gerida na proximidade da sua zona de influência, um hospital, uma escola, o investimento público, aquilo que são as nossas necessidades enquanto comunidade, são mais bem preservadas, são mais bem geridas a partir daqui do que a 300 km de distância ou do que a 600 km de distância. E isto sente-se do Porto em relação a Lisboa e sente-se do resto do país em relação a Lisboa. E, portanto, não é aqui uma questão Porto-Lisboa. Até porque em Lisboa, o referendo anterior que nós vimos aqui enquanto dirigente do PS, se está em condições de garantir que o Partido Socialista não desiste do referendo em 2024. Não, o Partido Socialista não desiste do referendo, essa é a minha profunda expectativa, está no nosso programa eleitoral, já ouvimos o Presidente do Partido referir-se ao referendo e, portanto, nós somos regionalistas e queremos levar a regionalização em frente e é para isso que vamos trabalhar e esperamos que o PSD não abandone o barco e que tenha sido só uma descida, enfim, a outros níveis para rapidamente se reencontrar, porque, de facto, creio que não credibiliza a própria posição do PSD, mas, sobretudo, esta não é uma questão político-partidária, insisto. Eu acredito mesmo firmemente que nós precisamos de regionalização para desenvolver o país. É uma questão de desenvolvimento, de criação de riqueza e de coesão nacional. Sem regionalização, nós vamos continuar a ter uma região e todas as outras. Isto não é aceitável no século XXI. Tiago Barbosa Ribeiro, muito obrigada por ter estado no Porto Canal. Muito obrigado.